interior do Espírito Santo, o MPF denunciou um falso juiz que aplicava golpes em comerciantes usando toga, martelinho e até um brasão da República. Em 3 anos, este comerciante acumulou um prejuízo de R$8 mil, tudo por conta de vender fiado. A solução parecia ter vindo com a ajuda de um juiz arbitral. Ele garantia cobrar todas as notas promissórias. Ele se apresentou como um juiz, né, receber tudo dentro da lei e a gente já tinha as contas atrasadas, muitas contas, e passamos para ele. O suposto juiz é Pedro Paula da Silva, de 44 anos. Ele fazia contratos e distribuía cartões com o brasão da República. Nos carimbos se intitulava presidente do Tribunal de Justiça Arbitral. Inclusive ele andava com um brasão no carro dele, né? E escrito juiz arbitral também no carro dele. O falso juiz arbitral batia de porta em porta nas lojas no centro de Ibatiba, no Espírito Santo. Ele procurava os comerciantes com a promessa de renegociar dívidas. Em troca, receberia 30% do valor como honorários e ainda fazia ameaças. 118 pessoas foram enganadas, entre lojistas e compradores de café. Mas, além da cobrança abusiva, ainda havia juros por fora, que o comerciante nem sabia que existia. Quer dizer, ele recebia a nota ele recebia a nota integral ou mais e só passava, mas o que ele passava era os 70%, os 70% do valor da nota, não do valor que ele cobrava. O falso juiz foi ganhando a confiança das pessoas, chegou a montar um escritório no 3º andar desse edifício. Era um escritório normal, como a maioria dos escritórios que eu já fui, com secretária, entrada, anunciada. Os casos foram parar na polícia. Pedro Paula da Silva chegou a ser preso em 2011, mas foi solto meses depois. O falso juiz foi indiciado por vários crimes. Ele foi indiciado no artigo 171, que é estelionato. Ele foi indiciado no 299, que é a falsidade ideológica. Ele foi indiciado no 328, que é a usurpação de função pública. E também foi indiciado no artigo 158 do Código Penal, que é exatamente a extorsão. Os inquéritos foram encaminhados ao Ministério Público Federal em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. O procurador da República, Alexandre Senra, afirma que Pedro Paula ameaçava as vítimas. Existem relatos nos autos de que algumas pessoas eram ameaçadas de perda dos bens caso não assinassem o acordo que era proposto em audiência. Acontece que, na condição de juiz arbitral, ele não apenas não poderia estar convocando essas pessoas a comparecerem obrigatoriamente à sua presença, como também não poderia obrigá-las a assinarem esses acordos. Durante o processo, foi descoberto que o suspeito utilizava equipamentos de uso exclusivo da Justiça. Foi apreendido uma toga preta, foi apreendido o martelo, que é um dos símbolos da Justiça, e ele, na realidade, ele era um juiz arbitral, mas que se passava por juiz togado. Então, com isso, ele fez uma infinidade de vítimas. O Ministério Público Federal ouviu dezenas de vítimas e denunciou o golpista à Justiça Federal por estelionato e uso indevido do brasão da República. Em razão dos fatos que são atribuídos a Pedro Paulo, acaso venha a ser proferida uma sentença penal condenatória, essa condenação pode sim implicar em pena de prisão. Na América Latina, o Brasil é o 3º país com mais empresas presentes em pelo menos uma rede social, perdendo apenas para o México e Equador. A interação dessas mídias com as ouvidorias foi tema de um seminário que reuniu em Brasília ouvidores do Ministério Público de todo o país. No evento foi lançado um novo Sistema Nacional de Consolidação de Dados das ouvidorias da instituição e o novo portal de ouvidorias do site do Conselho Nacional do Ministério Público. As ouvidorias do Ministério Público foram criadas para receber reclamações e denúncias sobre os trabalhos do MP. A ideia é aprimorar os serviços prestados e cumprir o objetivo institucional da transparência. As ouvidorias, elas são muito importantes na medida em que eles representam aquilo que eu gosto de falar, a coerência do discurso do Ministério Público com a sua prática. O Ministério Público cobra sistematicamente de todos os órgãos e instituições transparência. Cobra permanentemente a prestação de contas e isso
Nisso ele precisa ser absolutamente exemplar, ou seja, ele tem que ser uma instituição absolutamente transparente, ele tem que ser uma instituição que sempre presta contas à sociedade e o faz da maneira mais clara, mais transparente possível. Durante o evento, os participantes tiveram contato com temas como a interação entre as redes sociais e as ouvidorias. Na ocasião, foi demonstrada a experiência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com uma página no Facebook. Temos, assim, recebido diversas manifestações. Esse canal do Facebook serve para que a gente comunique a esse usuário como que a ouvidoria trabalha, o que ela faz em prol do cidadão, como ela se capacita, né, no dia a dia para poder atender bem esse cidadão. E colocando para ele o seguinte: se você tem uma denúncia a fazer, às vezes o canal do Facebook, por ser um canal restrito, ele não oferece assim, condições de você fazer isso. Então a gente oferece para ele o link da ouvidoria do Ministério Público, para que ele acesse esse link e faça, né, completamente a sua manifestação e a gente possa encaminhar para as unidades de atividade fim do Ministério Público. Ainda foi apresentado o Sistema de Consolidação de Dados de Ouvidorias do Ministério Público Brasileiro e o novo portal de ouvidorias, que será um ponto único de contato para o cidadão no site do Conselho Nacional do MP. Essa agora é justamente a ideia do portal, o portal que permita, num ponto único de contato no Conselho Nacional do Ministério Público, o cidadão possa acessar e se direcionar ao estado em que ele deseja fazer a sua demanda, ou se ele deseja fazer uma demanda para o próprio CNMP, para o Ministério Público Federal. O presidente do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público ressaltou que é preciso trabalhar por ouvidorias mais próximas, acessíveis, atuantes e que tenham compromisso com a sociedade e com a participação social. O Ministério Público precisa cada vez mais estar ao lado do cidadão. Até porque a sua posição privilegiada quando da Constituinte 88, ele, na realidade, na sua essência, ele é o ouvidor da sociedade. Ele é o protagonista dos direitos fundamentais. E nada melhor do que se congregar através do Senop as ouvidorias e determinarmos ideias para que cada vez mais possa a cidadania ser exercida na plenitude pela sociedade brasileira. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.mpf.mp.br. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. E a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.